a entrada de gás carbônico no seu interior ali. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um ostíolo aberto, tá? E um ostíolo fechado. Aqui são imagens de microscópio eletrônico mostrando, né, as células inchadas, as células túrgidas e a abertura, e aqui as células murchas fechadas. Parece até um lábio, né, uma boquinha aqui. Para a célula ficar túrgida, o que tem que acontecer? Tem que entrar água. Para a célula ficar flácida, tem que perder água. Então, o ostíolo fechado ou ostíolo aberto depende diretamente da água nas células guarda, tá? Então, para o estômago ficar aberto, ocorre a entrada do gás carbônico e a perda de água. Se eu tenho um estômago aberto, eu vou ter esses dois mecanismos, entrada de gás carbônico e perda de água, tá? Neste caso, eu vou ter um aumento da transpiração do vegetal. Essa transpiração, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser estomática, né, que é quando a planta está perdendo água pelos estômatos, por eles estarem abertos. E essa transpiração pode ocorrer também pela epiderme. Então aí a gente tem uma transpiração que a gente chama de transpiração cuticular. Mesmo que os estômatos estejam fechados, independente disso, a planta ela vai perder água pela região da epiderme e da cutícula. Por que essa planta tem que perder água, mesmo com os estômatos fechados? Lembra de como era o transporte da seiva xilemática? A seiva xilemática ela só conseguia sair da raiz e chegar até as folhas quando existia uma diferença de pressão osmótica. Então, a parte, né, da folha perdia água, ficava menos concentrada, e aí a água que permanece nos vasos xilemáticos, ela ocupava essa área lá da lâmina foliar. Quando a água sai dos vasos xilemáticos e vai ocupar a área da lâmina foliar, né, existe um arrasto das moléculas de água que estão nos vasos xilemáticos, e aí a água consegue sair da raiz e se direcionar até as folhas por um mecanismo de arrasto mesmo, né, de puxar essas moléculas de água. Por isso que, independente se os estômatos estão abertos ou fechados, vai ocorrer uma transpiração. Lógico que se os estômatos estão abertos, a perda de água vai ser maior, né? Por quê? Porque os estômatos eles têm uma abertura, uma passagem bem maior, né? Mais considerável do que o que está lá na epiderme. Tá ok? Então, esses estômatos, além de permitir a entrada de gás carbônico, eles também participam lá do processo de transpiração do vegetal. Então, a abertura e o fechamento dos estômatos está relacionado com uma série de fatores ambientais. Aqui a gente vai ver 3 desses fatores ambientais, tá? Então aqui igual está representado no quadro. A intensidade luminosa. A intensidade luminosa ou ela é alta ou ela é baixa, né? Quando eu tenho uma intensidade luminosa alta, os estômatos tendem a abrir. E quando eu tenho uma intensidade luminosa baixa, os estômatos tendem a fechar. Então vamos imaginar
Durante o dia, a intensidade luminosa é alta ou é baixa? Alta. Então, durante o dia, os estômatos estão abertos. Durante a noite, os estômatos eles ficam fechados. Por quê? A intensidade luminosa é baixa. Certo? Então, a intensidade luminosa influi no comportamento dos estômatos. Quando a intensidade é alta, eu abro o estômato. Quando a intensidade é baixa, eu fecho o estômato. A concentração de gás carbônico também é uma condição ambiental que a gente tem relacionado ao comportamento do estômago. E ela é inversa à intensidade luminosa e ao suprimento de água. É a única diferente. Então, quando a concentração de gás carbônico está alta, o estômago fecha. Mas aí você pode pensar, mas o estômago não abre para o gás carbônico entrar? Exatamente. Por isso que se a concentração estiver alta, ele vai fechar. Porque não vai adiantar também entrar muito gás carbônico, que ele não vai conseguir usar todo esse gás carbônico de uma vez. Então, se a concentração é muito alta, o estômago fecha. Se a concentração é baixa, o estômago fica aberto para tentar captar a quantidade de gás carbônico ideal para aquela planta. Tá? E no caso do suprimento de água, aí é um pouco mais lógico. A gente sabe que as plantas abrem o estômago para perder água. Então, se eu tenho um suprimento de água alto, eu posso deixar o estômago aberto. Eu posso perder água que o meu suprimento consegue repor. Então, se eu tiver um suprimento baixo de água, eu vou fechar os estômagos, porque senão a planta perde muita água, desidrata e morre. Mesmo porque a gente viu no slide anterior que o estômago só abre quando ele tem água nas células guarda dele. Então precisa de ter muita água para eu conseguir disponibilizar água lá para as células do estômago. Esse aqui já é um pouco mais lógico para a gente. Outra coisa que influencia a abertura e o fechamento dos estômagos, a gente viu isso também anteriormente, eu citei, são os íons potássio. E aí esses íons potássio, eles vão contribuir, eles vão participar também na questão do equilíbrio osmótico. Tá? Então, vamos analisar isso aqui. À medida que vai absorvendo potássio, os estômatos vão abrindo. Por que isso? À medida que vai absorvendo potássio, se entra potássio, o que acontece? A parte interna vai ficar mais concentrada. Então, vai começar a faltar água, o meio externo vai ficar menos concentrado, porque o potássio está saindo do lado de fora da célula e indo para o lado de dentro. Então, vai ficar mais potássio dentro do que fora. Então, o meio intracelular ele vai ficar mais concentrado do que o meio extracelular. E aí vem a osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então é como se o potássio fosse um chamativo para a água. Onde tem muito potássio, a água quer estar também. E aí, com a entrada de água, as células guardas ficam túrgidas e abre o ostíolo, o estômago fica aberto. O contrário também ocorre. Se perder potássio, lembra que a água ela sempre vai para onde o potássio vai? Ela quer estar aonde o potássio está? Então, se o potássio sai, a água quer sair para acompanhar ela ali também. Ok? Então, a quantidade de íons potássio vai ser determinante também para a abertura e fechamento desses estômagos. Tá? Sem luz e com o aumento da concentração de gás carbônico, então vamos olhar aqui, sem luz e aumento da concentração de gás carbônico,
vai haver perda de potássio. Então, o estômago fecha aqui. Ó. Perdendo potássio, eu diminuo a pressão osmótica. A água vai aonde o potássio está. Então, eu diminuo a pressão osmótica e as células guardas vão ficar flácidas e vão fechar o ostilo, estômago fechado. Não é assim? Já se eu tiver luz, então intensidade luminosa alta, e diminuição na concentração de gás carbônico, concentração baixa, o estômago abre. Por quê? Isso faz com que entre potássio na célula, tanto é que aqui ó, no gráfico a gente está vendo luz, né? Então, se eu tenho luz, entra potássio. Nas células guarda, elas vão absorver o potássio, vai ocorrer osmose, vai entrar água, as células guarda vão ficar túrgidas e o ostíolo vai ficar aberto. Então, né, uma coisa que está relacionada com a outra. Beleza? Para terminar, então, nós vamos partir, né, para os nossos registros. Então, no caderno, vocês vão fazer esse registro da forma que acharem mais conveniente, de novo, tá? Ou em forma de questionário, ou em forma de tópico, mapa conceitual, da forma que você achar melhor. Então, nesse registro, vocês vão precisar ter aí os seguintes tópicos, né? O processo que dá origem a substâncias orgânicas na nutrição vegetal, a gente precisa, né, ter isso claro. O nome da estrutura que está presente nas folhas dos vegetais e que permite a entrada de gás carbônico. Lembrando, não é só a entrada de gás carbônico, também tem saída de água e sais minerais, e oxigênio, perdão. Relacionar, fazer um esqueminha, um desenho, aí fica por conta de vocês. A absorção e perda de água com abertura e fechamento dos estômatos. Relacionar também, pode ser também em forma de desenho, né, você achar mais fácil aí, a intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico e o suprimento hídrico, a abertura e fechamento dos estômatos. E por último, né, descrever como que os íons potássio estão relacionados com a abertura e fechamento desses estômatos. Vocês podem usar essa videoaula, rever essa videoaula, uma parte dela, para vocês irem respondendo esses tópicos aqui, essas questões, ou podem usar o livro de vocês também. Tá? Lembrando, se precisar, é só chamar, que a gente está à disposição aí para ajudar a tirar alguma dúvida ou esclarecer algo que não tenha ficado claro nessa videoaula. Beleza? Então, meter bronca aí.